E chegamos à nossa lição de número 7. O título da nossa lição é A Promessa de um Novo Coração. O textuário da nossa lição está lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 26. E ele nos diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei um coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Aqui tem uma promessa de Deus mudar o coração do seu povo, tirar a dureza do coração do seu povo. Essa promessa mostra que Deus quer uma restauração. Aqui Deus revela que a natureza humana, ela precisa de um coração transformado. Nós, enquanto seres humanos, nós não temos o poder de mudar com a nossa força, nem o nosso próprio coração. E muito menos de outras pessoas. Por mais que a gente ame as outras pessoas, nós não conseguimos, nós não damos conta de mudar o coração dessa pessoa. O único que é capaz de transformar o coração de uma pessoa, o único que é capaz de mudar o coração de uma pessoa é o Espírito Santo. Essa expressão coração de pedra, ela representa um coração endurecido, um coração que resiste à voz de Deus, um coração que é incapaz de sentir arrependimento, de sentir compaixão, um coração que é incapaz de reconhecer os próprios erros, as próprias falhas, ainda que reconheça as falhas em outras pessoas, mas não consegue enxergar as próprias falhas no próprio caráter. É aquela pessoa que ela vê a falta de caráter do outro, ela reconhece que as atitudes do outro é errada, mas não reconhece que o próprio comportamento dela, e talvez ela tenha a mesma atitude, mas nela ela não enxerga que necessita de ajuste nesse comportamento. E só Deus, só o Espírito Santo, através da palavra, é capaz de fazer essa transformação, de mudar, de remover essa dureza do coração, esse orgulho, muitas vezes amargura, tristeza, dor, ressentimento, mágoa. Todo tipo de sentimento prejudicial que prejudica o nosso relacionamento com Deus. E essa promessa aqui de Ezequiel 36, 26 é uma promessa que vai muito além da transformação natural. É uma promessa de transformação no espírito. E essa transformação vai acontecer quando nós entregarmos para o Senhor esse coração endurecido e permitir que o Senhor faça uma obra de regeneração em nós. Então Deus transforma o mais duro coração num solo fértil, quando nós permitimos que a palavra do Senhor entre em nós. E para que isso aconteça, nós precisamos nos relacionar com Deus, através da oração, através da leitura da Bíblia, através de ouvir a palavra do Senhor todos os dias. Um relacionamento diário com Deus vai fazer com que o nosso coração esteja aberto e seja esse solo fértil para mudança, disposto, aberto para mudança, disposto a mudanças. E a nossa verdade prática: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Aqui, é aquela pessoa que recebeu Jesus no seu coração, passou a ter aquele relacionamento com o Senhor, começou a orar, começou a ouvir a palavra de Deus, começou a ler a palavra de Deus. Então essa pessoa, ela está à disposição, ela fica disposta, à disposição do Senhor para fazer a vontade do Senhor, e permite, que o Senhor faça mudanças no comportamento dela, nas atitudes dela, e essas mudanças começam a acontecer. Então ela passa a ter um comportamento diferente, começa a ter compaixão pelas pessoas, começa a se colocar no lugar das pessoas, ao invés de julgar as pessoas, ela passa a ter amor pelas pessoas, começa a andar em fidelidade, começa a andar em justiça. O comportamento vai mudando de acordo com o relacionamento que a gente vai tendo com Deus. Conforme a gente vai se estreitando, conforme a gente vai estreitando o nosso relacionamento com Deus, as mudanças no nosso interior vai acontecendo. Então a gente passa a ter um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Esse coração disposto a fazer a vontade de Deus significa uma entrega total. Significa que a gente vai permitir que o Senhor trabalhe em nós para que nós sejamos transformados. Isso significa que a gente vai aceitar andar na direção que a palavra do Senhor vai nos orientar. E nós vamos fazer a vontade do Senhor. Que essa aula de hoje sirva de incentivo para que nós possamos ser sensível à voz do Senhor, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor, para que nós possamos experimentar essa vontade, experimentar essa transformação na nossa vida todos os dias. Uma transformação completa que só o Espírito Santo pode fazer em nós e realizar, na nossa vida. Vamos para a leitura bíblica em classe. Temos 2 leituras. A primeira leitura está em Romanos, capítulo 2, do verso 25 ao 29, e Jeremias, capítulo 31, do verso 31 ao 34. Fazer a primeira leitura de Romanos.
porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa. Se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, por sua natureza, se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti, que a tua letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é o judeu que é o que é exteriormente, nem a circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é o judeu o que é no interior, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, não a letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Jeremias 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, enquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os ter havido desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E a ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecerei ao Senhor, porque todos me conheceram, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Vamos fazer a compreensão dessas leituras, parece bastante complicada, mas nós vamos destrinchar, por assim dizer, durante o decorrer dessa aula. A gente vai ver que não é complicado, tá? Então vamos aqui para a introdução da nossa lição. O coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que, ao longo da Bíblia, nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. A promessa de um coração são o tema dessa lição. Em Provérbios 4:23, está escrito assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A palavra de Deus, ela nos orienta a cuidar com zelo do nosso coração, porque as fontes de vida estão no nosso coração. E esse cuidado, esse zelo aí, é aquilo que a gente permite que entre em nós. É aquilo que a gente permite que entre em nós através dos nossos olhos, através do nosso ouvido, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, né? Aquilo que a gente deixa entrar dentro de nós. E inclusive as companhias. Quantas pessoas não são influenciadas pelas companhias? Nós, como cristãos, somos convidados ou chamados para influenciar e nunca ser influenciado. Nós somos chamados para ser influência e não para sofrer influências. A Bíblia, ela dá dois exemplos de dois grandes homens, e cabe aqui nesse contexto com relação a companhias, foram dois grandes homens que influenciaram e não foram influenciados, embora as companhias que eles estavam, as pessoas que se juntaram a eles não fossem boas companhias. Esses dois exemplos da Bíblia, um foi o rei Davi e o outro foi o juiz Jefté. Esses dois homens passaram por momentos muito complicados na vida deles, e mesmo eles estando sozinhos, eles não se deixaram influenciar pelas pessoas que estavam à volta deles, muito pelo contrário, eles influenciaram. Davi, por exemplo, estava fugindo do rei Saul. O rei Saul queria matar Davi e ele fugiu, entrou numa caverna. Essa passagem está lá em 1 Samuel, capítulo 22, eu vou ler um versículo aqui e você vai entender do que eu estou falando. 1 Samuel, capítulo 22, verso 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achou em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Aqui a Bíblia está falando de Davi dentro da caverna de Adulão. Esses homens sabiam que Davi estava escondido lá, e eles foram lá e eles se ajuntaram a Davi. Não foi Davi que se juntou a esses homens, foram eles que se juntaram a Davi. E vamos para Jefté. Jefté tinha sido expulso do convívio da família dele por uma questão de herança, porque Jefté não era filho da mesma mãe que os seus irmãos.
Tá lá, essa passagem está lá em Juízes, capítulo 11, e eu vou ler o verso 3, para a gente entender aqui, ó. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. Veja bem que não é Jefté que se juntou com os homens, não era Jefté que saía com esses homens, eram os homens que saíam com ele, eram os homens que se ajuntaram a ele. É o espírito que estava em Jefté, é o espírito que estava em Davi, que influenciava, que não sofreram influência daquelas pessoas, eles influenciaram aquelas pessoas. E nós somos chamados a isso. Não importa quantas pessoas estão à nossa volta, nós precisamos influenciar. Tem muita diferença em quem anda com você e com quem você anda. Nós precisamos influenciar e nunca sofrer influência de maus costumes, más condutas. Nós precisamos levar pessoas a conhecer Deus através da nossa vida e não se afastar de Deus para fazer uma moral com pessoas. O Salmo 119, verso 11, diz assim, ó: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então Deus se importa muito com o que está no nosso coração. Deus se importa muito mais com aquilo que está dentro do nosso coração do que com as coisas que estão nas nossas mãos. Guardar o nosso coração é ter uma atitude de vigilância, vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas emoções, vigiar os nossos desejos, influenciar pessoas à nossa volta, não ser influenciado por elas. A palavra de Deus diz que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Não é o contrário disso. Não é onde está o seu coração que está o seu tesouro, não. É onde tiver o seu tesouro, é lá que vai estar o seu coração. Que nós possamos encontrar o nosso maior tesouro dentro da palavra do Senhor e o nosso coração esteja disposto em todo momento a fazer a vontade do Senhor. E vamos para o nosso ponto 1 aqui, ó. O coração na perspectiva bíblica. Nós temos 3 subtópicos e o primeiro deles, o coração na Bíblia. Vamos fazer essa leitura aqui, ó. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, o corpo físico, e ao homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integralidade, corpo, alma e espírito. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração, tudo que faz parte da nossa alma e espírito. Vamos entender isso aqui. De acordo com a Bíblia, o coração aqui, ele é o caráter da pessoa, né? O centro das emoções, é o pensamento, é a vontade, é o homem interior. São aquelas emoções mais profundas. Por exemplo, a alegria, a tristeza, ou a mágoa, a raiva, o ressentimento, a gratidão, todos os sentimentos que nós, seres humanos, temos. E também é através do coração que acontece a nossa conexão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus vem através do nosso coração. Por isso que nós precisamos ter controle emocional. A gente não pode permitir que entre dentro de nós sentimentos destrutivos, tipo raiva, amargura, mágoa, tristeza. Por quê? Porque esses sentimentos vão sufocar a essência, vai destruir aquilo que precisa prevalecer em nós. Alegria, paz, amor, que são os sentimentos que realmente importam. Por essa razão que a gente precisa ter uma renovação diária do nosso espírito. Que a gente precisa cuidar do nosso coração para não ser contaminado. Nós precisamos estar sempre em oração, pedindo para o Senhor para a gente vencer isso, vencer tristeza, vencer mágoa, raiz de amargura, falta de perdão, ansiedade, ressentimento, vencer todas essas condições que afastam a gente de ter essa paz com Cristo. O coração transformado, o coração regenerado, ele reflete isso no nosso exterior. São mudanças que acontecem por dentro que vai refletir por fora. Isso que a gente precisa buscar continuamente, tá? Com esse coração, ter um coração disposto a obedecer, um coração entregue ao Senhor, um coração que seja capaz de permitir que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos transforme, para que nós possamos ser fonte de vida e de amor sempre. Esse é o coração, de acordo com a Bíblia. E o nosso segundo subtópico, circuncisão do coração. O texto da leitura bíblica de classe apresenta em Romanos 2, 25 a 29, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentimento da verdadeira circuncisão na nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é
uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é a obra exclusiva do Espírito Santo que nos capacita a ser um seguidor de Jesus Cristo e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Sem a circuncisão do coração, é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. Então vamos lá. O que era, né, essa circuncisão? Ou é ainda, porque ainda é praticada pelos judeus. A circuncisão, ela é um ato religioso onde faz um corte no prepúcio do judeu recém-nascido, no 8º dia do nascimento. Todo judeu do sexo masculino passa por essa circuncisão, que é esse corte, o corte do prepúcio. E o símbolo disso é a aliança entre o povo judeu, o povo de Israel, e Deus. E na nova aliança, lá em Romanos 2, Paulo vai falar da circuncisão do coração, que é algo que é realizado pelo Espírito Santo e não mais pela lei, não é mais pela letra da lei, né? A circuncisão do coração deixa de ser aquele corte físico, né, na carne, um corte literal na carne, e passa a ser um corte de forma espiritual. Passa a ser um corte na carne, mas de forma espiritual. Quando você decide, ou quando nós tomamos a decisão de cortar da nossa carne tudo aquilo que desagrada a Deus. É fazer uma aliança com Deus, arrancar tudo aquilo que desagrada a Deus, ainda que muitos desses cortes vão doer, mas agora não de forma física, mas de forma espiritual. Então, a circuncisão, na visão de Paulo, é aquela que a gente corta o pecado da nossa carne, arranca o pecado da nossa carne. E essa circuncisão vai fazer com que a gente viva de forma mais autêntica, moldando a nossa vontade com a vontade de Deus, fazendo com que a vontade de Deus prevaleça ou esteja acima da nossa. Lá em Deuteronômio 30, verso 6, está escrito assim, o Senhor, o seu Deus, circuncidará o coração de vocês, para que amem o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma e vivam. Ou seja, quando nós estamos em pecado, nós estamos mortos. Quando a gente decide fazer essa aliança com Deus, se afastar do pecado, então nós passamos a viver. Essa é a verdadeira circuncisão. Deus, ele se importa mais com o coração rendido a Ele, um coração entregue a Ele, do que com as ações que a gente realiza no nome dEle. Por isso que a gente precisa buscar Deus com sinceridade, permitir que o Senhor transforme o nosso coração, não para que as pessoas vejam, mas para que Deus veja a sinceridade entre nós e Ele. Nosso verdadeiro relacionamento com Deus acontece no oculto. Muitas vezes não é aquilo que as pessoas estão vendo, mas é aquilo que Deus vê. Muitas vezes eu posso passar uma imagem de uma pessoa totalmente espiritual, uma pessoa que ama, e isso ser só uma fachada, ser uma ação, algo para mostrar para as pessoas, mas o que de fato é importante para Deus é o relacionamento que eu tenho com Ele, é o quanto eu permito que Ele molde a minha vida, que Ele molde o meu coração, que Ele molde as minhas atitudes, o quanto eu vivo de acordo com a palavra do Senhor, o quanto eu agrado a Deus. Nosso terceiro subtópico, um coração novo. A nossa leitura diz assim, esse ensino do apóstolo Paulo remonta o profeta Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma mais antiga. Essa nova aliança não seria mais a conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externa, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel. Assim, Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso, o apóstolo Paulo faz referência a essa obra com a palavra espírito em vez de letra, pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra de regeneração promovida pelo Espírito Santo. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano. Bom, como nós já falamos, de acordo com a Bíblia, o coração representa o centro das nossas emoções, dos nossos pensamentos e das nossas decisões. Então, Deus sempre buscou um relacionamento profundo com o seu povo. Essa relação, esse relacionamento, né, ele foi cortado, foi obstruído por conta do pecado, por uma falta de transformação interna. Então, Jeremias 31, ele traz essa promessa. Deus, ele faz essa promessa de que a lei seria escrita no coração do homem. Então, isso já indicava que ia ter uma mudança na atitude, uma mudança na identidade, uma mudança no compromisso.
Seria um compromisso pessoal com Deus, porque a gente sabe que as primeiras leis foram escritas em pedras e o coração do homem também é endurecido como uma pedra. Vem ali uma perspectiva diferente de que a lei de Deus vai ser gravada no coração do homem. Significa que daí teria que ter uma mudança no coração do homem, tem que haver uma mudança no coração do homem, uma transformação no coração do homem, para que essa nova lei seja gravada no coração transformado do homem, para que seja feita uma aliança com Deus de acordo com um coração já transformado, um coração renovado, um coração que deixa de ser endurecido e passa a ser um coração moldável, maleável, um coração que aceita com naturalidade a vontade de Deus, um coração que aceita com naturalidade fazer a vontade de Deus, porque a lei ela era cumprida porque era obrigatória, e essa nova lei ela precisa ser cumprida de forma natural, é um compromisso pessoal. Eu desejo, de forma que eu desejo me relacionar com Deus, eu desejo fazer, não mais uma imposição, mas um desejo. Olha lá que está escrito em Hebreus 8:10. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas palavras em suas mentes e as escreverei em seus corações. Então, em vez de cumprir regra, a gente passa a experimentar uma mudança dentro de nós, um coração moldado de acordo com a vontade de Deus, mas nós desejamos isso. Essa nova aliança é um convite de Deus para um relacionamento profundo, uma relação profunda, uma relação verdadeira com Deus, onde a palavra do Senhor, a lei do Senhor vai fazer parte das nossas vidas e vai ser o centro de tudo, mas não porque foi imposta, mas porque nós desejamos, uma aliança que nós fazemos com Deus, porque nós desejamos ter esse relacionamento com Deus. Essa é a promessa de um coração novo. E o segundo tópico da nossa lição, o coração de quem está em Deus. Temos 3 subtópicos aqui e o primeiro deles, um coração inclinado a Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Por isso, ela passa a enxergar o reino de Deus e ao mesmo tempo a própria necessidade espiritual. A respeito disso, o nosso Senhor diz, na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Então, o novo nascimento ele é uma transformação espiritual, é a troca do coração, é o arrependimento sincero diante de Deus. É o tema central da Bíblia. Jesus fala da necessidade de nascer de novo, para experimentar o reino de Deus. Lá em João 3:3 está escrito assim, Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse texto ele faz parte daquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos era aquele mestre da lei, e ele foi falar com Jesus à noite, quando ninguém podia vê-lo, e ele disse que Jesus fazia grandes milagres e Nicodemos sabia muita coisa e ele gostaria de saber como participar do reino de Deus. E Jesus vem e diz para ele que precisava nascer de novo. Então Jesus começa a explicar para ele o que significa esse novo nascimento, essa transformação, que é uma transformação completa que vem de Deus. É uma vida nova, uma vida regenerada, onde o velho homem fica para trás e acontece uma transformação interna, a criação de um novo homem em Cristo. Então, o novo nascimento, o coração transformado, ele acontece quando a gente deixa tudo para trás, as velhas práticas, o egoísmo, a vaidade, o pecado, o ódio, a raiva, o rancor, o ressentimento, tudo aquilo que nos afasta de Deus, para assumir uma nova identidade espiritual. E passa a viver uma vida conduzida pelo Espírito Santo, uma vida guiada pelo Espírito Santo, direcionada pelo Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios 5,17 está escrito assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então acontece uma transformação que vai levar a um relacionamento profundo nosso com Deus, e a gente vai viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor, na obediência e no temor a Deus. Então esse é um coração inclinado para Deus, desejoso de Deus, um coração que faz a vontade de Deus. E agora nós vamos para o nosso segundo subtópico aqui, um coração consciente. Como centro da vida interior do ser humano, no coração meditamos, ponderamos e avaliamos, como fez Maria, mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores diziam acerca do menino.
E todos os que ouviam se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Assim, quem recebe um novo coração, transformado pela natureza, a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar no seu coração o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá em Lucas 2,19 é onde está escrito que Maria guardava todas essas coisas, ponderando-as no seu coração. Maria, ela guardava no coração todas as promessas de Deus, todas as promessas que Deus tinha feito para ela. Ela conservava isso. Ela refletia, ela pensava, ela meditava profundamente nisso. Maria, ela juntava memórias, ela guardava isso e ela pensava a respeito disso. Ela retinha dentro do coração dela as promessas que Deus tinha feito para ela. Então, guardar no coração é exatamente isso. É alimentar a nossa fé, fortalecer o nosso espírito a partir das promessas que o Senhor tem para nós. Meditar nas Escrituras, porque todas as promessas que tem para nós estão nas Escrituras Sagradas. Por isso que nós precisamos ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, crer no que está escrito, acreditar em tudo que está escrito ali, porque isso vai se cumprir. E quando nós passamos a meditar, confiar, acreditar, é onde nós vamos receber os milagres que o Senhor tem para a nossa vida, onde nós vamos ver a materialização, onde nós vamos ter a materialização das promessas do Senhor cumpridas na nossa vida. Assim como Maria, a gente precisa lembrar diariamente, nós precisamos se lembrar todos os dias das promessas que o Senhor fez na nossa vida. Nós precisamos manter isso firme na nossa consciência, manter isso fresco na nossa memória. Tudo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. A palavra de Deus é um alimento diário e nós precisamos nos alimentar dele para poder se manter nutrido. É o Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que nós possamos ter essa fome de Deus, esse desejo de Deus, esse desejo de estar ouvindo a palavra do Senhor, de estar vivendo a palavra do Senhor, de estar meditando na palavra do Senhor, guardando isso no nosso coração, confiando, acreditando e vendo, a materialização das promessas do Senhor na nossa vida. Glória a Deus. Vamos aqui para o nosso terceiro subtópico. Deus vê o coração. No livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois descobri a minha causa. A partir desse texto, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É um local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. O Criador formou o homem em sua integralidade, tanto a vida exterior quanto a vida interior, e por isso Ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado e transformado é completado por Deus em todas as dimensões do coração. Lá em Jeremias capítulo 20, verso 12, está escrito assim, Tu, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os sentimentos e o coração. Esse texto deixa claro que Deus, Ele conhece profundamente o nosso coração. Ele sabe exatamente o que a gente pensa. Esse esquadrinhar o coração significa examinar profundamente, testar, provar. Então Deus, Ele examina o nosso coração. Até coisas que nós não conhecemos a nosso respeito, Deus sabe. Deus, Ele sabe aonde a gente precisa de cura, aonde a gente precisa de transformação, aonde a gente precisa de mudança. Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece a intenção do nosso coração. Tem muita coisa dentro da gente que nós desconhecemos. Muitas vezes nós temos atitudes que nem mesmo nós sabíamos que éramos capazes, mas Deus sabia. Deus conhece, Ele sabe do que a gente é capaz, até quando a gente acha que a gente não é, mas Deus sabe. Por isso que a gente precisa fazer essa oração, pedindo para Deus que Ele revele para nós o que precisa ser mudado dentro de nós, o que a gente precisa, aonde a gente precisa ser moldado, aonde nós precisamos de purificação, aonde que a gente precisa, o que nós precisamos fazer para chegar no centro da vontade de Deus. O Salmo 139 tem uma parte que diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração,
prova e conhece os meus pensamentos e vê se tem em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Porque a gente não conhece, a gente não se conhece, mas Deus nos conhece integralmente, de maneira integral. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe de nós até o que nós mesmos não sabemos. Então, que o Senhor possa remover de nós todos os dias aquilo que desagrada a Ele e nos fortalecer, purificar o nosso coração, para que a gente possa viver essa comunhão com Deus, desfrutar dessa comunhão plena com Ele. E vamos partir para o final da nossa lição aqui. O terceiro ponto da nossa lição, promessas para o coração. Também temos 3 subtópicos e o primeiro deles, um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus, por meio do seu Espírito, a felicidade é uma realidade. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista das bem-aventuranças, isto é, um estado de felicidade para quem se manifesta as virtudes do reino de Deus. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbios, lemos: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Hoje, sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Em Provérbios 17:22 está escrito assim, o coração alegre é o bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E lá em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a vossa força. Esses 2 textos juntos, ele nos leva a entender a importância da alegria na nossa caminhada com Deus. Deus se importa que nós caminhamos com Ele, que nós caminhemos com Ele em alegria, que a nossa caminhada com Ele seja uma caminhada de alegria. A palavra de Deus está dizendo aqui, que um coração alegre é um bom remédio e a alegria do Senhor é a nossa força. Deus se alegra quando nós estamos fortes. Deus se alegra com a nossa força. O que significa que a alegria que vem de Deus, ela tem um efeito de cura, de um bálsamo. Ela fortalece o espírito. Mesmo quando a gente passa por lutas e desafios, a gente consegue passar de forma alegre, de forma feliz. Você já viu alguém que realmente confia em Deus, que tem aquele relacionamento profundo com Deus? Porque isso não isenta a gente de passar por situação complicada, por sofrimento, por muitas vezes doenças físicas, problemas seríssimos. E as pessoas às vezes estão passando por aquela situação tão terrível. E muitas vezes a gente vai lá para dar um conforto, dar uma animada, e a gente vê que aquela pessoa está talvez até mais animada do que a gente. A gente olha com aquela, meu Deus, está passando por isso. Você chega lá e quando você vê aquela pessoa está tão animada, que você sai de lá alegre, confiante, na certeza, aquela certeza que aquela pessoa tem. Essa é a alegria que vem do Senhor, essa é a alegria que vem do Espírito Santo. Essa é a verdadeira felicidade, aquela que transforma todas as áreas da nossa vida, né? Traz saúde para o nosso corpo, traz paz para a nossa alma. De fato, a alegria do cristão, ela não pode ser uma alegria passageira. Ela precisa ser uma alegria que tenha certeza que a presença do Espírito Santo está em nós em todos os momentos. E que ainda que a gente passar por situação difícil, nós vamos passar. Porque tudo aqui vai passar. Não é uma alegria emocional, não é um bem-estar, um negócio que porque está tudo bem, a gente está bem. É uma alegria que não depende da circunstância, mas ela depende da nossa comunhão com Deus. A nossa alegria depende da nossa comunhão com Deus. O nosso coração feliz não depende do nosso estado emocional, não depende das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Não, depende da nossa comunhão com Deus. Depende do nosso relacionamento com Deus. Depende da certeza que eu tenho que Deus está no controle de tudo. Então, só assim a gente vai encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. É uma alegria que fortalece o nosso espírito. Ela nos capacita a testemunhar mesmo do amor de Deus, do amor de Cristo na nossa vida, da paz. Essa paz que a gente começa a ter. Essa paz, de fato, o coração alegre é um bom remédio. E a alegria do Senhor é a nossa força mesmo. Glória a Deus. O segundo subtópico aqui,
um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele, não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O apóstolo Paulo escreve: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo. Por isso, o coração do salvo está cheio de amor. Desta forma, podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu. E sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamado em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. O amor é a essência da vida cristã. O amor é o termômetro da verdadeira espiritualidade. Quando a gente quer saber o quanto uma pessoa é espiritual, é só a gente observar o quanto aquela pessoa é capaz de amar. E é muito importante a gente entender que amor não é sentimento. Amor é mandamento. Amor é doação, amor é entrega. Aí a gente vê aquele texto maravilhoso da palavra de Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho unigênito. Então Deus, ele, para demonstrar o quanto amor ele tinha pela humanidade, ele deu o que ele tinha de maior valor. Deus deu aquilo que ele tinha de mais precioso. Então isso é amor. Amor é doação, amor é entrega. Lá em Romanos 5:5 diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. E Colossenses 3:14-15 diz que nós precisamos nos revestir do amor de Deus, que é o vínculo da verdadeira perfeição. Então, um coração cheio de amor precisa estar livre de rancor, medo, mágoa, inveja, ressentimento, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Quando tem o amor de Deus só vai fluir na nossa vida se a gente estiver livre de todo esse tipo de sentimento destrutivo, de tudo aquilo que destrói. Então, a base do amor precisa ser o nosso relacionamento com Deus. E quando a gente se relaciona com Deus, é impossível que esse tipo de sentimento ainda prevaleça dentro de nós, ainda permaneça dentro de nós. Então, um coração cheio do amor de Deus, ele vai transbordar bênção por onde ele passa, e nós vamos começar a ser limpos desse tipo de sentimento. Isso vai deixar de existir dentro de nós. Quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais parecido com Deus a gente fica. Em 1 João 4:7, a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não só tem amor, Deus é amor. O amor é todo o cumprimento da lei. Então, quem ama a Deus verdadeiramente vai amar o seu próximo, vai amar o seu irmão, vai se doar. Então, quando a gente ama verdadeiramente, quando a gente tem realmente o amor de Deus na nossa vida, então não tem espaço para guerra, não tem espaço para raiva, não tem espaço para confusão, ressentimento, ódio, inveja, maldade, porque o amor ele gera perdão, gentileza, cuidado, dedicação. A gente deseja fazer pelo próximo. Tiago vai dizer que não existe fé se não for manifesto através das obras. E João, lá no capítulo 13, verso 34 e 35, está escrito assim, nisso todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, um coração cheio do amor de Deus, ele vai refletir a natureza de Deus em nós. Vai trazer paz, unidade, transformação na nossa vida, através da nossa vida, porque Deus nos transforma e transforma outras vidas através da nossa vida. Então, que nós possamos estar cheios de Deus, buscar esse relacionamento com Deus, buscar se encher do amor de Deus na nossa vida e transbordar esse amor. Lá em Colossenses 3,14 diz assim, acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Glória a Deus. Caminhando para o final da nossa lição, vamos para o último subtópico, o penhor do Senhor no coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aqui, esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia da nossa salvação dada por Deus e testificada em nossos corações. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é a garantia da vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Vamos ver o que é penhor. Penhor, ele significa o pagamento inicial, uma garantia, uma antecipação, é como a assinatura de um contrato de compromisso. E aí a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele foi dado como penhor, como garantia de que nós temos uma herança em Deus. Então, o Espírito Santo, ele é um selo, né? É o selo, né, que comprova de que nós pertencemos ao Senhor. É a certeza de que todas as promessas que foram feitas através de Cristo vai ser cumprida na nossa vida. O Espírito Santo, ele é um sinal de que nós somos propriedade de Deus e que ele começou uma obra e que ele vai até o fim, ele vai terminar. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E isso significa que a gente precisa lembrar constantemente que nós pertencemos a Deus. Ele nos selou com o Espírito Santo. Então nós somos representantes de Deus aqui na terra. Lá em Romanos 8,16, está escrito assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então aqui, é uma confirmação da nossa identidade de Cristo. Isso precisa nos motivar a viver com os olhos fixos em Deus. Os nossos olhos precisam estar fixos na eternidade. Nós precisamos se manter firme, né? Uma fé, a esperança, na certeza de que aquele que começou a boa obra, ele vai cumprir. Ainda que a gente passe por momentos de tribulação, ainda que a gente passe por momentos de tristeza, nós precisamos crer que nós temos o Espírito Santo aqui. E isso é uma garantia de que nós vamos ser conduzidos numa caminhada que vai nos levar ao cumprimento de todas as promessas que o Senhor nos fez. Lá em Romanos 8,26 está escrito assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Que significa que mesmo quando a gente estiver passando por momentos de dificuldade, por momentos de angústia, por momentos de aflição, nós podemos confiar que Deus vai cumprir tudo o que prometeu na nossa vida. O Espírito Santo é essa garantia de que nós pertencemos a Deus, que nós somos selados por Deus e nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo e transformados dia a dia para o dia glorioso que nós vamos encontrar com o Senhor na eternidade. Então, que nós possamos desfrutar dessa paz, dessa alegria, desse coração transformado, da presença do Espírito Santo na nossa vida, desse penhor da nossa herança, dessa certeza de que nós temos uma herança eterna reservada para nós e que o Espírito Santo está aqui conosco, que nós possamos nos abrir para um caminho de obediência, que nós possamos ter o nosso coração entregue, mesmo a gente sabendo que o coração do homem ele tem uma inclinação para o engano, para o pecado. Por isso a gente não pode confiar nas nossas emoções, nos nossos impulsos. Toda vez que a gente confia nisso, confia em nós mesmos, nas nossas emoções, a gente se desvia da verdade de Deus. Nós precisamos ter uma avaliação dos nossos sentimentos e trazer isso para a luz das Escrituras Sagradas, andar em vigilância, não perder o foco de Deus, não deixar o auto-engano. Isso é muito perigoso, a gente se enganar. É uma oração que eu sempre faço. Senhor, não permita que eu me engane, mas coloca luz nos meus atos, nas minhas atitudes, para que eu possa viver e permanecer no centro da sua vontade. Porque o engano do nosso coração, ele produz fruto amargo. Os nossos pensamentos, nossos sentimentos, eles geram ações. E ações são sementes. Tudo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente pensa que entra em nós, ela vai gerar ação. E essas ações geram frutos. E todos esses frutos, todas essas ações têm consequências. Cada decisão que a gente toma, primeiro passa dentro do nosso coração. Só depois que vira a ação. E todas as nossas ações têm consequências, sejam elas boas ou ruins. E um coração não regenerado, ele produz fruto de pecado. Só um coração transformado pelo Espírito Santo é que vai produzir fruto de justiça. Lá em Gálatas 6, versos 7 e 8, está escrito assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, não importa o que a gente faz em segredo, tudo
tudo vai ser revelado um dia. E Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração. Deus conhece a motivação do nosso coração. Deus sabe o porquê das nossas ações. Deus sabe por que nós estamos fazendo. Olha lá o Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que nós possamos cultivar um relacionamento com Deus, buscar essa disciplina espiritual de oração, leitura da palavra, arrependimento diário. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, mas a maior vitória que nós podemos ter é quando Deus é que dirige os nossos pensamentos, Deus dirige os nossos caminhos, Deus nos guia, nós permitimos que Ele nos guie, nós permitimos sermos guiados e direcionados pelo Senhor. Essa é a maior vitória que nós temos, quando nós nos rendemos ao Senhor, que nós possamos rejeitar o auto-engano e permitir que o Senhor nos renove dia a dia. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Foi um prazer imenso servir.